Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Nós estamos começando a nossa tarde especial de sexta-feira com a nossa live Chega de Dúvidas sobre Ansiedade. Então, boa tarde para você que está entrando agora aqui pelo Instagram, boa tarde para você que está entrando aqui pelo Facebook. A nossa live acontece todas as sextas-feiras. É uma live onde a gente responde as perguntas das pessoas que nos seguem. Boa tarde, Suelen Serem. Seja bem-vinda, querida. Estamos começando. Eu quero que vocês me digam se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Então, coloca aí se tá tudo ok, põe um positivo, um ok e coloca para mim também a cidade e o estado de onde você está me assistindo. A gente sempre gosta de saber quem está nos vendo, de onde está nos vendo, como é que está chegando a transmissão, e isso é muito bom. Boa tarde, Suelen. Nós temos um tema bastante interessante hoje. Eu sei que o Instagram me permitiu colocar o título da live hoje, então se vocês estiverem vendo o título da nossa live, me avise. Aliás, eu vou colocar aqui também nos comentários, vou deixar fixado para garantir, vai. Porque hoje eles perguntaram se eu queria colocar o título. É uma coisa nova, viu? Esse negócio de mundo digital, a gente que assim, já passou dos 25, a gente tem algumas dificuldades com isso. É tudo novidade, tudo é difícil da gente entender, mas vamos lá. Boa tarde, Leonel. Leonel, é isso mesmo? Qual que é seu nome? A Suelen está dizendo que a imagem tá ok. Então fala aí pra mim seu nome. Desterro Leonel, é isso que eu tô lendo. Gente, eu vou perto assim porque eu já avisei, eu uso óculos, mas eu não enxergo muito bem, essas letrinhas do Instagram são muito pequenininhas. Mas vamos lá, vamos começar o nosso tema de hoje, é um tema ótimo, né, Suelen? Eu tenho uma pergunta para você que já está me acompanhando aqui na live, coloca aí nos comentários. Você já sentiu em algum momento, no meio de uma crise, medo de morrer? Se sim, coloca aí para mim. Aliás, escreve para mim se você tem crises de ansiedade, porque às vezes a pessoa não tem crise, é uma pessoa ansiosa, mas ainda não tem crises. Tomara que nunca tenha, né? Mas se você tem crise de ansiedade, você em algum momento já sentiu medo de morrer, porque é bastante comum. Então pode ser que você tenha tido uma sensação horrível, coração disparado, aquele desespero, e você pensou, caramba, acho que chegou minha hora, né? Vou precisar ir para o hospital para me socorrer. Então coloca aí para mim nos comentários. Para quem ainda não me conhece, eu sou Inês, da dupla Inês e Sandra. Nós temos esse canal aqui nas mídias sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, que é o Inês e Sandra Chega de Medo e Ansiedade. E o nosso trabalho é exatamente esse, ajudar você a vencer a sua ansiedade para você poder aproveitar mais a sua vida. Pessoas que sofrem de ansiedade, principalmente quem tem crise de ansiedade, infelizmente vive uma espécie de meia-vida. Vive mais ou menos, porque não tem paz, não tem saúde, não tem alegria, às vezes está afastado do trabalho, os relacionamentos não fluem, vive no isolamento, com medo de sair de casa, né? Então a nossa missão, minha e da Sandra, é ajudar você a vencer tudo isso e poder voltar à vida e poder aproveitar a vida direito, porque a gente vive uma vez, né? Então o ideal é a gente viver da melhor maneira possível, apesar de todos os desafios que a gente vem enfrentando. A gente está no meio de uma pandemia, está tudo muito complicado, mas mesmo assim é possível você estar na vida com mais intensidade, com mais alegria. E a gente vem trabalhando arduamente, eu e a Sandra, nesse sentido. Boa tarde, Arleide, seja bem-vinda. Pessoal que está aqui no Instagram, logo abaixo desse vídeo que você está assistindo, tem um aviãozinho, assim, parece uma asa delta. Clica ali, convida as pessoas da sua vida, os seus amigos, as suas amigas para participarem. Aqui no Face também tem, logo abaixo da imagem tem um lugarzinho para você convidar as pessoas para assistirem essa live. Ansiedade pode matar? É uma pergunta que chegou pra gente, a gente quer responder para você. Monteiro, Ciara, é isso mesmo? Ciara Monteiro, seja bem-vinda, viu? Muito boa tarde. E convide pessoas para estarem aqui com a gente. A Suelen está dizendo assim, eu já tive a sensação de morte no meio de uma crise, agora não sinto mais. Graças a Deus, como graças a Deus, né? Nós somos pessoas, a nossa origem, a nossa programação original é para a vida.
Às vezes a gente vê um bebezinho pequenininho, às vezes até numa incubadora, ou acabou de nascer, e a gente tem aquela sensação, ai, parece tão frágilzinho, tão frágilzinho. É, frágil em alguns sentidos, mas com aquela programação para a vida. Então é muito comum a gente até ouvir a expressão do médico, ele está ali lutando pela vida, porque nós não somos programados para morrer, nós somos programados para viver, para a vida. Então, ter a sensação de morte no meio de uma crise é algo realmente terrível. Boa tarde, Sandra. Seja bem-vinda também. A Sandra nos acompanhando aí nos bastidores. E vamos lá, né, pessoal do Facebook aqui, coloca aí também o seu boa tarde para a gente poder te cumprimentar. Então vamos lá, a Suelen está dizendo que já teve essa sensação de morte em alguma crise que ela já passou e não sente mais. Bom, na crise de ansiedade ou também no ataque de pânico, é muito parecido. Crise de ansiedade e ataque de pânico trazem 3 grandes medos. O primeiro deles, o medo de enlouquecer. Por quê? A pessoa às vezes tem uma sensação de desrealização, parece que aquilo não está acontecendo com ela, parece que ela está fora. Então ela tem uma sensação que ela está enlouquecendo. E também porque ela percebe que ela não tem controle sobre aquilo que está acontecendo dentro dela. O segundo grande medo é de ter um infarto. Alguns infartos, eles são fatais, né? Tem gente que tem, a gente chama de infarto fulminante. A pessoa teve um infarto, morreu, não teve o que fazer. Mas tem gente que tem infarto e não morre, então você tem medo de estar infartando. E um terceiro medo, que é o de estar infartando e morrer por conta desse infarto, tá? Então esses 3 grandes medos estão presentes quando o assunto é crise de ansiedade ou ataque de pânico. Também pudera, olha só, coração acelera, começa a bater, parece que vai sair pela boca, né? Fica descompassado. Você começa a transpirar de repente, né? Às vezes nem tá calor, você começa a suar frio. Você tem dor no peito, aquela sensação de aperto no peito, a boca fica seca, você pode sentir formigamento nos seus braços, nas pernas, né? Aquela sensação de formigamento, falta de ar, a respiração fica ofegante. É óbvio que isso traz medo, principalmente numa crise de pânico, que ela é mais repentina ainda do que uma crise de ansiedade, tem uma diferença, né? A crise de ansiedade, ela vai às vezes num crescendo. Você vai ficando ansiosa até que tem uma crise. A crise de pânico, ela tem uma característica diferente. Às vezes você tá lá, sei lá, vendo TV, ou tá conversando, ou tá deitado, não tá fazendo nada e entra numa crise de pânico. Com todos esses sintomas, é óbvio que você vai ficar desesperada, desesperado, vai achar que realmente algo está acontecendo dentro de você, principalmente na primeira vez ou na segunda. Depois de um tempo você até sabe que a crise talvez fique um pouco mais fácil. Muito boa tarde, Fátima Dias e José Cardoso, seja bem-vindo. Estamos falando sobre um tema muito importante hoje, se crise de ansiedade pode matar. É uma pergunta que chegou pra gente, a gente está respondendo aqui no Chega de Dúvidas sobre Ansiedade. A gente não quer que você tenha dúvidas, por isso a gente está aqui explicando sobre isso. Então eu estava falando sobre esses sintomas horríveis e intensos e que realmente assustam a gente, dá a impressão que você está passando mal. É o que faz, né, que você começa a se perguntar, nossa, será que eu estou morrendo? Será que eu estou com algum outro problema de saúde mais grave? Então, o que é que a gente faz nessas horas? Muitas pessoas já me contaram isso, contaram para a Sandra e a gente sabe, talvez tenha acontecido até com você que está aí nos assistindo. Corre para a emergência do hospital. Corre para emergência e chega lá, pelo amor de Deus, eu tô morrendo, ai, eu tô toda desesperada. E aí, a equipe que te atende, obviamente, considera a possibilidade de ser um ataque cardíaco. Ela vai, mede a sua pressão, eventualmente faz um eletrocardiograma, faz um exame rápido e detecta que com o seu coração está tudo ok, ou seja, você não está tendo um infarto do miocárdio. Você está tendo uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. Né? Então aí o médico fala, não, isso é uma crise de ansiedade. Aí coloca lá, às vezes, um ansiolítico sublingual, ou te dá um calmante, alguma coisa para você baixar, né? Aí descansa um pouco, dorme um pouco, passou, volta para casa e tá tudo bem. Vírgula, né? Tudo bem, coisa nenhuma. A gente precisa cuidar disso o mais rapidamente possível. A Arleide está dizendo que na segunda-feira teve uma forte dor no peito, me faltou até o ar para respirar. E aí, no seu caso, Arleide, eu não sei dizer, a gente vai falar disso aqui na live, pode ser que simplesmente seja uma crise de ansiedade, né? E aí, no momento em que isso acontece, quer dizer, começa a doer o peito, um aperto no peito, falta o ar, o que a gente pensa? Vou morrer, tô tendo um ataque do coração.
né? Ah lá, ela tá contando que foi exatamente o que ela fez, né, Arleide? Correu pro pronto atendimento, foi pro hospital. E sinceramente, se você não sabe se é uma crise de ansiedade ou de pânico, você nunca teve, por exemplo, ou aquilo tá diferente do habitual, o mais sensato é realmente procurar uma ajuda até para ter o que a gente chama de um diagnóstico diferencial, para o médico dizer, olha, o seu coração tá ok, isso é uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico, tá bom? Então é importante sim fazer o que você fez. A gente sabe que existem dois tipos de ansiedade, a gente está sempre falando disso, aquela ansiedade que a gente chama de natural, que todo mundo tem quando vai acontecer alguma coisa diferente, a pessoa não está se sentindo muito preparada, uma apresentação no trabalho, uma viagem, uma prova na faculdade, uma apresentação de um TCC, a ansiedade dela aumenta, então ela fica com o coração mais acelerado, mais agitado, eventualmente não dorme, né, fica mais, né, tudo bem, só que aí passou aquele evento, apresentou o trabalho, fez a prova, ela volta para uma normalidade. Mas existe o que a gente chama de ansiedade patológica, que é o transtorno ansioso. O TAG, o pânico, o TOC, a fobia, são vários tipos de transtornos de ansiedade. Já no transtorno de ansiedade é diferente, você se sente assim a maior parte do tempo, mesmo quando está tudo em ordem, está tudo correndo tranquilamente, não tem nenhum desafio importante para você enfrentar e você está sentindo os sintomas da ansiedade, tá? Deixa eu ver quem mais está falando comigo aqui. Sacolé Gourmet. A SH Shirley, né? Acho que é Shirley. Boa tarde, Shirley. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, viu? Eu fiz uma pergunta bem no comecinho da live para saber se você já sentiu medo de morrer no momento de uma crise de ansiedade. Então, para vocês que estão entrando agora, pode colocar seus comentários aí que daqui a pouquinho eu leio. Eu leio desse jeito, viu? Preciso apertar o olho ali e olhar. Bom, a ansiedade patológica, então a ansiedade que não é mais considerada natural, aquela que já é uma doença mental, que já tem todos esses sintomas de forma aguda, intensa, frequente e mesmo que não exista nenhum desafio para você enfrentar. Essa ansiedade traz riscos para a saúde, mas ela não mata. A ansiedade em si não mata. Então, registre isso aí na sua mente. É horrível, assusta, dá medo, desespera, mas não mata. A ansiedade em si não mata, não é fatal, não é letal para você, tá? Mas como eu falei, ela pode sim trazer uma série de riscos para a sua saúde, principalmente quando você vive isso já há bastante tempo e não faz tratamento ou faz o tratamento que não é o tratamento adequado, o tratamento que realmente está indo lá na raiz da sua ansiedade para resolvê-la de verdade. Então, ficar muito tempo com ansiedade, sem tratamento adequado, traz riscos para a saúde. Risco de morte? A ansiedade em si não, mas você pode desenvolver algumas outras doenças que sim, podem levar à morte. A hipertensão é uma delas, tá? Então, lógico, existem quadros e quadros de hipertensão. Quadros mais graves de hipertensão podem levar ao ataque do coração, ao AVC, né? Então, precisa tratar a ansiedade. O José Cardoso está dizendo assim, já senti muito medo de morrer na crise de ansiedade e de pânico. Porque esses sintomas, eles são muito assustadores, eles se parecem com o infarto, por isso que a gente tem medo de morrer. Ah, mas eu nunca infartei, eu não preciso infartar para saber como é o infarto. Aperto no peito, dor, sensação de morte, então a gente tem medo naturalmente. Muito boa tarde, Elaine, boa tarde, Stephanie, boa tarde, Patrícia, sejam todas muito bem-vindas. Essa ansiedade que eu acabei de falar, ela é realmente preocupante por conta desse desenvolvimento, ela evolui, ela vai piorando e ela pode começar a desenvolver uma série de outras doenças que vão afetando a sua saúde como um todo. E assim, ó, no curto prazo, imagine uma pessoa no meio de uma crise de pânico, se desespera, pode resolver pegar o carro, sair, sofrer até um acidente. Uma pessoa, por exemplo, que não tem crise de pânico, mas tem uma fobia, que também é um transtorno ansioso. Então ela chega num ambiente e aparece algo que ela tem medo, um medo desesperado, por exemplo. Tem gente que tem fobia de barata. Tudo bem, ela vê uma barata, ela sai correndo, ela nem olha para que lado ela está correndo. Ela pode tropeçar, ela pode cair. Então, no curto prazo, até pequenos ou grandes acidentes, a ansiedade pode provocar uma crise de ansiedade ou de pânico. Eu já atendi pessoas que
tiveram crises de ansiedade ou de pânico dirigindo na estrada. Uma delas, ela estava no passageiro. O motorista teve que parar no acostamento para ela poder sair do carro, porque ela entrou num pânico, num desespero. Então, num curto prazo, esse é um grande risco que a ansiedade, a crise de ansiedade pode trazer. Então, só por aí a gente já precisa ficar atento, observar e pensar que precisa de tratamento. No longo prazo, a gente precisa lembrar que a ansiedade está muito ligada a estresse, né? Então a ansiedade contribui para o aumento do estresse e o estresse contribui para o aumento da ansiedade, ou seja, é um círculo vicioso. E o estresse, ele é importante, até necessário para a nossa vida. A ansiedade também é porque a gente fica ansioso por uma prova, que a gente estuda, que a gente se preocupa em tirar uma boa nota. Agora, essa ansiedade natural, a patológica, a gente já precisa cuidar. O estresse, beleza, quando eu estou estressado com alguma coisa, eu fico mais atento, fico preocupado, quero realizar aquilo logo, então também é bom. Para a gente entrar no estado de estresse, o nosso organismo segrega um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. E tudo bem se for uma coisa pontual, então eu estou tendo um estresse essa semana porque no meu trabalho XYZ, tá, beleza, eu vou ser ajudada pelo estresse a cumprir a minha tarefa, a chegar no meu objetivo. Agora, se eu vivo estressada, se eu tenho estresse todos os dias por conta da ansiedade, por causa da ansiedade aumenta o estresse aumenta a ansiedade diariamente por um período prolongado, o que vai acontecer? O cortisol, ele é imunodepressor, ele suprime, ele deprime o nosso sistema imunológico, ele baixa a nossa imunidade. Pensa isso nessa fase atual que a gente está vivendo da pandemia. Aí você começa, num primeiro momento, pegar um monte de gripe, resfriado, dor de garganta, que são as coisas mais oportunistas. E hoje em dia a gente tem o risco da Covid também. No longo prazo, isso pode, essa baixa do sistema imunológico que se perpetua por muito tempo, pode gerar as doenças autoimunes, as alergias, tá? Isso é tudo fruto de um excesso de cortisol na corrente sanguínea. Quem mais que chegou aqui? Cristina, acho que é Tereza Cristina, boa tarde. Josilara, sejam bem-vindas, meninas. Nós estamos fazendo uma live respondendo a pergunta se a crise de ansiedade pode matar. E se você quiser colocar nos comentários para mim, se você já sentiu medo de morrer no meio de uma crise de ansiedade, escreve aí que daqui a pouquinho eu leio e a gente vai fazendo um bate-bola aqui, tá bom? Uma outra coisa também que a ansiedade pode desenvolver, né, ao longo do tempo, vamos chamar assim, uma comorbidade, algo que acompanha um transtorno de ansiedade que se prolonga e não é bem tratado ou não é tratado. A pessoa pode comer demais, ela pode ter alterações no apetite. Algumas comem demais, outras comem de menos. Tem gente que quando está com crise de ansiedade não come, emagrece absurdamente, né? Fica cadavérico porque não consegue comer, é como se o estômago fechasse. Essa é a fala da pessoa, parece que meu estômago está fechado, eu não consigo comer. E tem o outro lado, por conta da ansiedade, começa a comer demais. Comendo demais, começa a aumentar de peso, pode chegar a sobrepeso e até a obesidade. E junto com isso, vem diabetes, síndrome metabólica, hipertensão. Olha só, gente, quanta coisa. A ansiedade não mata de uma vez. Mas isso também, entre aspas, é uma espécie de morte. Você vai morrendo aos poucos aí com uma série de coisas que você precisa realmente tratar o quanto antes. Outra coisa, a insônia, nossa, importantíssimo. Os quadros de ansiedade, de transtorno ansioso, quase que inevitavelmente influenciam, atrapalham a qualidade do nosso sono. Então a pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, tem crises, geralmente ela tem dificuldade para pegar no sono, porque a mente é muito agitada, ou ela dorme e acorda no meio da noite, ou dorme um pouco, acorda, não pega mais no sono de jeito nenhum, acorda muito cedo, né? Aí durante o dia fica mais irritada, mais nervosa, mais improdutiva, porque não dormiu à noite. Se você não dorme bem à noite, como que é o seu dia? Péssimo, né? Você não tem energia para tocar o dia seguinte. Tá? Então, insônia também é algo que vem de um transtorno ansioso que não é tratado da forma correta ou que está se prolongando por muito tempo. Essa história do coração ficar acelerando toda hora por causa da ansiedade aumenta em 30% o risco de você desenvolver uma doença cardiovascular, tá? Doenças cardíacas. Então, o AVC, o infarto, angina do peito, uma série de outras doenças que podem decorrer disso. Porque o nosso coração é uma máquina
começa a bater na hora que a gente nasce e para de bater quando a gente morre, e durante o tempo todo ele está ali batendo, só que ele tem um esforço que a gente exige dele para comer, para andar, para fazer exercício, tá tudo certo. Agora esse descompasso fora de hora, por conta da adrenalina na corrente sanguínea, por conta do cortisol, isso não é legal, isso não é saudável. Se você ficar tendo isso durante muito tempo, você pode começar a desenvolver o risco para doenças cardiovasculares. Então é importante olhar isso também. Bom, e eu poderia citar mais um monte de coisas aqui. Ansiedade, crises de ansiedade geram tensão muscular gera dores no corpo, contração de músculo, pode gerar fibromialgia, que é aquela dor em vários pontos do corpo, que é difícil de tratar. A gente conhece pessoas que têm fibromialgia, que estão fazendo de tudo e tem dificuldade para voltar a um estado de normalidade, ficar bem sem as dores. Muito boa tarde, Leira Vieira, seja bem-vinda! Estamos aqui no meio da nossa live falando sobre esse tema, se crise de ansiedade pode matar. Deixa eu fazer um pedido para você que está aqui me assistindo, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente tem o nosso canal do Telegram e a gente entregou as 21 histórias terapêuticas do dia 1º de julho ao dia 21 de julho. E agora a gente já voltou aos nossos áudios diários, eu e a Sandra. Se você já acompanha a gente no Telegram, coloca aí para mim nos comentários, #Telegram, que eu quero saber se você já está com a gente lá ouvindo os nossos áudios. Lá a gente tem um outro tipo de interação, a gente fala muito espontaneamente da nossa vida, dos nossos quefazeres, como é que a gente lida com a nossa ansiedade, com o nosso trabalho, então é bem legal. Se você já está lá, coloca para mim aí, #Telegram, para eu saber, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. Que mais que a gente pode pensar que a ansiedade desenvolve na gente? Por causa da tensão, enxaquecas, né? Pessoas têm dor de cabeça constante por causa da ansiedade. Que mais? Quadro depressivo. É muito comum, depois de um tempo prolongado de ansiedade, a pessoa começar a inverter e ter a depressão. Por que inverter? Porque a ansiedade é medo do futuro, né? Aquele olhar para o futuro, achando que as coisas não vão dar certo. E a depressão é o contrário, é um olhar para o passado. Então, ou a pessoa está no futuro ou ela está no passado. No presente ela não consegue ficar. E aí ela desenvolve o que a gente chama de transtorno misto ansioso depressivo. Ela oscila entre uma agitação e uma falta de energia completa. Pensa, né? Que complicação. E isso também é fruto de você ter uma ansiedade que você não trata, que está rolando já há muito tempo e ela não foi tratada do jeito certo. Existem também doenças de origem nervosa, gastrite, esofagite, refluxo gástrico, tudo isso vem da ansiedade. Muitas pessoas, quando a gente está falando sobre isso, comenta aí, eu tenho refluxo, nossa, quando eu estou ansiosa meu estômago fica ruim, eu fico com acidez no estômago. Tem tudo a ver com a ansiedade, tá? Muito boa tarde, Rani, loiríssima, uau, que nickname legal, seja bem-vinda, viu? Estamos aqui numa live respondendo, será que a ansiedade pode matar? Crise de ansiedade pode matar? Boa tarde, Rayane, seja bem-vinda também. Bom, o que a gente precisa falar também sobre a ansiedade matar ou não matar? Bom, tá posto pra gente que ela realmente não mata, a crise de ansiedade em si não mata. Mas, como eu falei lá no comecinho da live, é muito importante você fazer o diagnóstico diferencial. Do que eu tô falando? Se você já tem uma doença cardíaca prévia, né? Então, eu sei que eu tenho, sei lá, algum problema, um sopro numa válvula, ou eu tenho um marca-passo, ou eu tenho algum outro problema no coração, alguma doença cardiovascular também, é importante você saber disso. Por quê? Se você já tem uma doença prévia, vai ser muito mais difícil para você diferenciar uma crise de ansiedade de um ataque do coração. Então, se você está tendo crise de ansiedade, está com essa dúvida e não visitou ainda um cardiologista, faça isso o mais rapidamente possível. Faça um check-up do coração, para você ter aquela certeza que o seu coração está bem. Aí você vai lá, faz todos os exames, faz a esteira ou a bicicleta ergométrica, vê lá ultrassom de carótidas e tal, aí o médico fala, não, seu coração está ok, está 100%. Beleza. A minha pressão, ela tá ok também. Mesmo que você tenha hipertensão,
O médico usa medicação para controlar a pressão arterial elevada. Então, não, tá tudo sob controle. Por quê? Se você tem uma crise de ansiedade, você fica mais tranquila, mais tranquilo, sabendo que o seu coração está ok. Então, lembra, se eu tenho dúvidas a respeito de se eu tenho ou não problemas cardíacos, ou a gente chama problemas cardíacos, o ideal é você visitar um médico, de repente um clínico geral ou de preferência um cardiologista, para ter certeza que está tudo bem com o seu coração. E independentemente de você ter algum problema cardíaco ou não, se você sofre de ansiedade, já está tendo até crises de ansiedade, a minha recomendação e a recomendação da Sandra é que você busque ajuda profissional. Ah, Inês, mas eu já faço tratamento, 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu ainda tenho crise de ansiedade, eu não controlo, eu passo mal. Olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia é que tratar é fundamental, então você está fazendo a coisa certa, está tratando. Mas eu tenho uma má notícia, talvez você não esteja fazendo o tratamento correto para você, o tratamento que realmente vai na raiz da sua ansiedade. Por que a gente usa a expressão raiz da ansiedade? Porque a ansiedade é como uma grande árvore. Eu vejo o tronco, vejo os galhos, vejo as folhas, eventualmente as flores, frutos, mas isso é só a parte aparente da árvore. A árvore, ela está presa no chão por raízes, que geralmente estão debaixo da terra e eu não vejo. A ansiedade é igual. Dor de barriga, aceleração do coração, falta de ar, respiração ofegante, coração disparado, tudo isso são os sintomas, e os sintomas são a parte aparente da ansiedade. O tronco, o galho, os galhos e as folhas da árvore não são a raiz está embaixo da terra, da árvore. E da ansiedade, a raiz também está escondida de nós, e a gente precisa descobrir o que gera a ansiedade em nós. Olha, as suas experiências traumáticas que você teve desde bebezinho, infância, adolescência, semana passada, não importa. Os traumas geram em nós crenças negativas, porque no momento do trauma, o trauma ele é neurobiológico, ele não passa pela nossa razão. Então você vive uma situação de trauma e a sua mente automaticamente cria uma crença para aquela situação, uma crença de perigo. E isso faz com que você passe a viver em estado de alerta, mesmo que você não se lembre do seu trauma. Então tem coisas aí dentro de você que você não está vendo, é como a raiz da árvore. E é isso que está na base da sua ansiedade. Então se você se trata 1 ano, 2, 3, 5, 10 e não melhorou, olha, eu sinto muito, você não está tratando a sua ansiedade como deveria. Você não está tratando a ansiedade na raiz. E aí, né, uma notícia pior ainda, você vai ficar o resto da vida nesse tratamento e não vai resolver. Algumas pessoas acham que tomando medicamento a coisa se resolve. Vai depender da intensidade, do grau da ansiedade. Então tem ansiedade de grau leve, moderado e grave. Vai depender se o medicamento está correto ou não. Ele estando correto vai diminuir sintomas. Beleza, você não vai ter todos esses sintomas. Talvez diminua a frequência das crises e a intensidade delas. Mas vai tratar a ansiedade na raiz? Não vai. Então, eu tomo remédio há 10 anos e eu continuo tendo crise de ansiedade. Vai continuar, porque você não está tratando a sua ansiedade na raiz. Sinto muito. Deixa eu ver o que o José Cardoso escreveu aqui pra mim. Quando toma com crise de ansiedade e pânico, a minha pressão sempre é 11/8 ou 12/8. Tá, quando você está com crise de ansiedade e pânico, a pressão é normal, é 11/8 ou 12/8, ela não sobe, ainda bem, né? Então não tem uma questão de hipertensão aí, José Cardoso. E é bem o que eu te falei, a gente acha que está na crise de ansiedade ou de pânico, que vai correr para o hospital, vai chegar lá, a pressão tá 20 por não sei o que, tá nada. Tá normal, porque não é uma hipertensão que você está tendo e nem um ataque do coração. Você está tendo uma crise de ansiedade, tá bom? E a Suelen está dizendo assim, conhecer melhor a ansiedade nos dá ferramentas para lutar contra ela. Quanto mais conhecemos, mais fortes contra elas nós nos tornamos. Verdade verdadeira, Suelen. A gente não luta, não combate um inimigo que a gente não conhece. Né? Se eu não vejo a raiz de uma árvore, como que eu vou fazer, né, para tirar a árvore dali se eu não estou tirando a coisa pela raiz? Se eu resolvo que eu não quero mais aquela árvore na minha calçada, no meu quintal, adianta eu ir lá podar? Adianta eu ir lá cortar o tronco? Não, eu tenho que tirar
à raiz. E a ansiedade é igual, não é, Suelen? Se a gente não vai lá na raiz, não adianta. Alguém esses dias colocou pra gente no inbox do nosso Instagram, não lembro agora, eu já aprendi a controlar a minha ansiedade, mas volta tudo. É porque, gente, controlar a ansiedade também não é curar a ansiedade. Nós temos ensinado, a gente tem lá no nosso canal do YouTube, no IGTV, no Face, as 15 técnicas naturais para o controle da ansiedade. Então, eu tenho crise de ansiedade se eu sei fazer a respiração dos 5 passos, se eu sei usar a técnica da distração, a técnica do aqui e agora, sei lá, a técnica do gigante dos anõezinhos, beleza, eu vou controlar aquela crise, eu vou controlar aquele momento, mas isso não é a cura. Cura é o tratamento feito do jeito certo. Certo, pessoal? Bom, saúde, ela não é só física e mental, né? A gente pode estar com a nossa mente sendo tratada, mas a gente sabe que a ansiedade ela afeta o ambiente familiar. Como eu falei agora há pouco, a gente se isola, a gente muitas vezes acaba tendo que abandonar o trabalho, nós nos tornamos improdutivos, inseguros, né? Acuados. Quem tem crise de pânico tem medo de sair na rua, porque qual que é o pensamento dele? Bom, eu nunca vou saber se eu tenho uma crise de pânico ou um ataque do coração. Já imaginou se eu estou viajando e eu tenho uma crise? Aqui em casa, pelo menos eu estou perto do hospital, alguém me leva. Tá? A pessoa começa a evitar de sair de casa. E isso é altamente limitante, tá bom? E a ansiedade faz isso. Se afeta o meu trabalho, afeta a minha vida financeira, né? Você para de trabalhar, você não tem dinheiro, não tem recursos mais. Então, gente, isso é muito sério. Ansiedade é coisa séria, precisa de tratamento e precisa de tratamento feito do jeito certo. Existem coisas que você pode fazer para evitar de entrar numa crise, existem coisas que você pode fazer no meio da crise para diminuir o tempo da crise. Ela passa normalmente em 20, 25 minutos, a crise acaba. Mas você fazendo, por exemplo, a nossa respiração, aquela que a gente ensina dos 5 passos, você pode diminuir o tempo da crise. Pode até nem entrar na crise, mas isso ainda não é o tratamento. Isso é uma ferramenta de controle. Tratamento é ir fundo na raiz. Bom, semana que vem, do dia 27 ao dia 31, então isso começa na segunda-feira. Boa tarde, Silmara, seja bem-vinda. Você está chegando, a gente já está aqui com 35 minutos de live, mas ainda dá para você assistir um pouquinho. Depois você pode assistir a live inteirinha, que ela vai ficar aqui no IGTV e vai ficar também no Face, tá bom? Nós vamos começar na segunda-feira, agora dia 27, a nossa segunda semana Chega de Ansiedade. Nessa segunda semana, o que vai acontecer? Nós vamos fazer 5 aulas, de segunda a sexta. Nós estamos nos revezando, a Sandra faz uma, eu faço outra. E a gente gravou já, então vai ficar disponível para vocês o dia todo, a primeira, segunda, terceira e a quarta. A quinta aula vai acontecer na sexta-feira, às 21 horas, e essa aula é ao vivo. A Sandra, provavelmente, vai entrar ao vivo com vocês para tirar todas as dúvidas que surgirem durante a segunda semana Chega de Ansiedade, tá? Boa tarde, Silmara. Para que serve a segunda semana Chega de Ansiedade? Para você entender exatamente como funciona a sua ansiedade. Essa história que eu estou contando aqui, que a ansiedade tem raízes profundas, ela tem causas hereditárias também, né? Então, se você tem papai, mamãe, vovô, vovó, tio, titia ansiosos, a chance de você desenvolver um transtorno é grande, tá? Mas não é sentença, tá? Porque a mãe e o pai são ansiosos, você não tem que ser não, você pode tratar e ficar bem. E nessa semana nós vamos te mostrar a trilha, o caminho que várias pessoas já fizeram para vencer a ansiedade delas. Pessoas comuns, como eu, como você, que aprenderam esse caminho, essa trilha para realmente se livrar da ansiedade, vencer a ansiedade e sem remédios e num curto espaço de tempo. Tá curioso, tá curiosa? Se inscreve para a nossa segunda semana Chega de Ansiedade. Logo aqui abaixo desse vídeo no Facebook, a gente vai colocar o link para inscrição. E quem está aqui no Instagram, o link está no nosso perfil, lá na bio. Lá tem um link, se inscreve que ainda dá tempo de você se inscrever. 100% online, 100% gratuito. Dessa vez a gente está disponibilizando o link logo às 9 da manhã, então você pode assistir em qualquer momento do dia. E vai assistindo uma após a outra, porque o legal é você assistir o circuito, as 5 aulas inteirinhas para você entender de uma vez por todas o que você precisa fazer para vencer a ansiedade de uma vez por todas e num curto espaço de tempo sem tomar remédio nenhum, tá bom?
é preciso se inscrever. Não esquece de fazer a inscrição para você poder receber os convites no seu e-mail. Na próxima terça-feira, como já de costume, né, tradicionalmente, às 21h09, 9 e 9 da noite, você com Inês e Sandra, aquela live super interativa, você pode entrar ao vivo com a gente, conversar com a gente, ter uma consultoria. Quem tem tocado essa live tem sido a Sandra, e você vai poder bater um papo, contar da sua história, ela vai te ajudar naquele momento ali. E tem sido maravilhosa essa live, toda terça, às 9 e 9 da noite, no Instagram, no nosso canal do Instagram. Pessoal do Facebook super convidado. Bom, você pode estar me assistindo também no YouTube, porque essa live depois sobe para o YouTube. Então, fica ligado, o canal Chega de Medo e Ansiedade, Facebook, Instagram, tamo junto. Outra coisa, na próxima sexta-feira, a nossa live de sexta vai ser dia 31 de julho, às 17h04, nosso Chega de Dúvidas sobre Ansiedade, vai trazer o seguinte tema: como saber o nível da minha ansiedade? A gente fala muito sobre isso, que a ansiedade ela pode ser de nível leve, moderado ou grave. E na próxima live nós vamos fazer aqui uma dinâmicazinha para você poder saber a tua ansiedade, qual nível que ela está, porque isso é importante também. Primeiro, porque a ansiedade evolui. Você pode ter uma ansiedade natural, normal, que evolui para um transtorno ansioso de grau leve, que pode evoluir para um grau moderado, que pode evoluir para um grau grave. Então, na próxima sexta-feira, contamos com a sua presença. Esteja aqui com a gente. Valeu, José Cardoso. Obrigada. Boa tarde também. Bom, e se você gostou da live de hoje, assim que terminar, compartilha, manda para os seus amigos, deixa aí seus comentários, as suas sugestões. Se você tiver alguma outra pergunta, pode deixar pra gente. Boa tarde, Paulinha querida. Super beijo. Então, se você gostou da nossa live, comenta, deixa mais perguntas, marca pessoas que você quer que assista essa live, porque a gente tá aí, né? Toda sexta-feira, toda terça, a Sandra tocando lá o nosso Você com Inês e Sandra, e aqui na sexta a gente tem essa live também. Tinha mais coisas escritas aqui no nosso Facebook, deixa eu ver. A Luciene perguntou: tem cura ansiedade e síndrome do pânico? Sim, tem cura, claro que tem cura. A gente tem várias lives falando sobre isso. A gente chama, a palavra cura, ela é uma palavra meio perigosa porque ela remonta muito, assim, leva muito para a questão de curas milagrosas, de curandeirismo, né? A ansiedade tem tratamento e é possível você eliminar 90% dos sintomas de ansiedade e voltar a ter uma ansiedade natural. Por que eu falei 90%, eu não falei 100%? Porque 10% sempre vai restar, que é aqueles 10% da ansiedade normal. Eu tenho um desafio pela frente, estou meio achando que eu não vou dar muito conta disso, fico ansiosa. Então esses 10% sempre ficam, tá? Mas sim, perfeitamente possível alcançar esse estágio, né? De eliminar 90% dos sintomas ansiosos e ter uma vida normal, aproveitar a vida de verdade, Luciene. Lembra de se inscrever na nossa segunda semana Chega de Ansiedade, que a gente vai falar disso lá, tá bom? E a Ana Paula disse: estou em crise nesse exato momento. Ana Paula, você tá comigo aqui ainda? Se você estiver, coloca pra mim aí se você ainda tá me assistindo aqui, tá? Pra eu poder te ajudar com alguma coisa aí a respeito da sua crise de ansiedade. Pra quem tá tendo crise de ansiedade neste momento ou em qualquer outro momento, deixa eu ver quem mais que tá aqui. Boa tarde, Rosana, seja bem-vinda. Boa tarde, Maria Ferreira. Sejam bem-vindas. A live está quase terminando, mas você vai poder assistir ela inteirinha depois, tá? Ana Paula disse para mim se você está aqui ainda comigo, tá? Para quem tem crises com uma certa frequência, para quem teve ontem, teve hoje de manhã, tá tendo agora, vai lá no nosso canal do YouTube, porque lá tá separado por playlists, tá? E lá é mais fácil de achar. Lá tem uma playlist com 15 técnicas, chama Série Controle da Ansiedade, 15 técnicas naturais. Que na verdade tem 17, tem 2 vídeos a mais lá, 2 vídeos extras que a gente colocou. A primeira técnica que está lá, Ana Paula, é a técnica chamada respiração abdominal ou respiração dos 5 passos. Faça essa respiração sempre que você estiver em crise, tá? Você inspira pelo nariz, solta o ar pela boca no dobro do tempo que o ar entrou, tá? Conta o tempo da respiração, coloca a mão sobre o abdômen, quando inspirar, faz a barriga subir e quando expirar, faz a barriga descer. Tá explicadinho lá, é um vídeo curtinho, mas que vai te ajudar nesse momento de crise, tá bom? Bom, gente, eu tô estourando meu tempo, já são 15 para 5. Opa,
Opa, para 6, né? Porque a gente começou às 5. Eu vou ficando por aqui, deixando vocês com tudo isso que a gente trouxe. Se você tiver dúvidas, se tiver mais pergunta, coloca pra gente. De repente a sua pergunta vira um novo Chega de Dúvidas sobre ansiedade, ok? Eu vou ficando por aqui. Que você tenha um excelente final de semana. Lembra de se inscrever para a nossa segunda semana Chega de Ansiedade. A gente se vê na segunda semana, antes da terça-feira, né? Começa na segunda de manhã a nossa semana Chega de Ansiedade. Um grande beijo para você e foca no que funciona. Bye, bye. Deixa eu começar por aqui. E encerrar a live aqui com o pessoal do Instagram. Bye, bye. E aqui a galera do Facebook. Bye, bye para vocês também.